confirma a obra das nossas mãos. Verso 8 nos diz que nada há que façamos que tenhamos o poder de esconder do Senhor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Nesse instante, irmãos, vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Obrigado, meu Deus, pela tua eternidade. Obrigado por todos os demais atributos do Senhor, tua santidade. Te rogamos, meu Deus, diante da tua palavra, que o Senhor nos visite com o perdão em Cristo Jesus. Sabedoria de que somos pecadores, finitos, falhos. Sabedoria, meu Deus, de que temos pecado contra ti. Nós abrimos o nosso coração, desnudamos a nossa alma e nos colocamos diante de ti como pecadores. Reconhecendo, meu Deus, que somos falhos, nós te pedimos perdão. Vem, pois, meu Deus, visitar cada pessoa que aqui está, olhando, meu Deus, para dentro de nós. E rogamos que as tuas misericórdias nos visitem nesta manhã, na forma do perdão em Cristo, perdão pleno, o perdão completo, o perdão total. Tem misericórdia de nós, restaura-nos, reabilita-nos, capacita-nos, meu Deus, para nos encontrarmos com o Senhor, diante da palavra do Senhor. Vem, pois, nos restaurar, dá-nos a alegria do perdão pleno. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor Deus em Neemias, no seu último capítulo, Neemias capítulo número 13. Neemias capítulo de número 13. Os irmãos vão acompanhar a leitura dos 3 primeiros versos. Nós queremos que o Senhor continue a nos instruir, a nos abençoar, a trazer dele para nós na manhã de hoje. Neemias capítulo 13, versos de 1 a 3, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos encerrar a série de estudos sobre o livro de Neemias. Uma série que nós dividimos em 10 mensagens, hoje é a 10ª parte, 10ª e última parte. Na manhã de hoje, irmãos, refletindo sobre esse texto sagrado, nós vamos fazer uma abordagem da narrativa composta do capítulo 13. O capítulo 13, irmãos, é o capítulo que encerra a narrativa de Neemias e o seu processo. E o contexto desse texto é muito interessante. Como os irmãos muito bem se recordam, Neemias estava na corte do rei, quando ele foi chamado pelo Senhor, ele foi inquietado pelo Senhor para aquilo que estava ocorrendo lá em Jerusalém. O povo estava em Jerusalém sofrendo. Então ele foi inquietado pelo Senhor. Depois ele toma partido com um irmão seu, Anani, ele toma informações e Anani então diz: olha, as coisas realmente lá não estão boas, o nosso povo está sofrendo muito. Então Neemias se colocou diante de Deus e disse: Senhor, se é da vontade do Senhor que eu vá lá ajudar, que o Senhor mude o coração do rei
E assim Deus fez. Quando Neemias foi procurar Artaxerxes primeiro para tratar do assunto, ele foi benevolente e diz: olha, mas quanto tempo você vai ficar lá? Ele disse: um tempo. Depois eu retorno. Pois bem, irmãos, ele retornou. Ele foi com uma comitiva até Jerusalém, reedificou os muros, consagrou, tudo já está pronto. Toda a obra foi feita. Então, cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua promessa, ele retorna para a corte da Babilônia. Ele fica um tempo lá. Esse tempo, irmãos, é um tempo impreciso. Não há como nós taxarmos quanto tempo se deu. Então nós não vamos especular sobre isso, não cabe especulação. Mas esse tempo que ele passa aqui na corte, depois de um tempo ele retorna a Jerusalém. E ao retornar a Jerusalém, é o que está escrito aqui no capítulo 13. Ele começa a perceber muitas coisas que antes estavam certas e agora já não mais estão. Coisas que antes ele havia consertado e agora não mais. Coisas que antes estavam no prumo e agora não mais. Então ele encerra a sua narrativa no capítulo 13 fazendo exatamente esses aspectos. Ele visita a igreja, ele visita o povo, ele visita o templo e ele começa a perceber e diz: puxa vida, não era assim, não estávamos assim, por que estamos assim agora? Na manhã de hoje, nós queremos falar, irmãos, sobre o tema resgatando a identidade do povo de Deus. Resgatando a identidade do povo de Deus. Nós, irmãos, temos uma facilidade muito grande de nos esquecermos de quem somos. Nós somos levados com muita facilidade a nos deixar levar para lá, ou para cá, ou para qualquer outro canto. E nós passamos a achar que é normal ou que é comum nós mesmos estabelecermos o que queremos. Essa é a facilidade do ser humano desde que ele é gente, desde que ele se entende por gente. E é exatamente aí que nós começamos a nos desviar. É exatamente aí que nós perdemos a retidão. É exatamente aí que nós começamos a estabelecer nós mesmos os nossos costumes e nos perdemos. Vamos analisar na manhã de hoje, irmãos, na última mensagem sobre a série Edificando os Muros, alguns pontos que nós devemos atentar para que resgatemos a nossa identidade de povo de Deus. O primeiro aspecto que nós queremos analisar aqui, irmãos, quando estamos resgatando a identidade de quem de fato somos, a identidade de que somos povo de Deus, é que nós devemos entender que a casa do Senhor, na casa do Senhor não há lugar para favores e favorecidos. Na casa do Senhor não há lugar para favores e favorecidos. Volte o seu olhar para o verso número 7. A leitura do verso 7 nos diz assim: então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O contexto aqui é o seguinte, irmãos: quando Neemias deixa Jerusalém e vai para a Babilônia, aqui o povo de Deus, na casa de Deus em Jerusalém, eles pensam assim: o líder não está olhando, o líder se afastou, Neemias não volta mais, ele voltou para a corte, imagina se ele vai voltar para cá. Quer saber de uma coisa? Vamos nós dar o nosso jeitinho aqui. E assim foi feito. Longe dos olhares da liderança, o povo então começou a estabelecer aquilo que eles entendiam que era bom, inclusive dentro da casa do Senhor. Olha só o que está acontecendo aí. Para que nós entendamos isso, eu vou ler a partir do verso 4. Você acompanha no seu texto bíblico. Antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera para este uma câmara grande, onde dantes depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém
Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que estava ocorrendo. Conveniências. O líder não está presente, os olhares estão ausentes, ninguém está vendo. Deus está longe, Deus perdoa mesmo. Vamos fazer nós aqui os nossos acordos? Vamos fazer nós aqui os nossos acertos? Vamos fazer nós aqui escolher favorecidos? Vamos começar a estabelecer uma coisa que eu vou começar a proteger meus parentes. E é isso que ocorre. Pois bem, quando Neemias retorna e toma conhecimento do que está se passando na casa do Senhor, ele deixa claro isso. Não. Isso está errado. Isso pode ser bom para vocês, mas não é bom para o povo. Isso pode beneficiar A, B ou C, mas isso é contra a santidade. Isso é amoral. Isso é imoral. Isso é inaceitável. Casa do Senhor, irmãos, o reino de Deus, irmãos, não há lugar para favorecidos ou favorecimentos. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, é que quando estamos buscando de fato o resgate da nossa identidade, a identidade de quem somos povo de Deus, é que nós precisamos fazer o que deve ser feito. Resgatando a identidade do povo de Deus, uma coisa fica muito clara: precisamos fazer o que deve ser feito. Volte o seu olhar para o verso de número 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se visitavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Observemos bem, irmãos, como as coisas erradas, elas têm, todas elas têm consequências. Elas nunca são erradas em si mesmas e para si mesmas. Sempre o povo sofre. Então há favorecimentos, houve favorecimentos aqui na casa de Deus. Então o lugar onde havia um lugar específico e santificado para a consagração dos dízimos, o sustento da casa do Senhor, passou a ser aquele território, um território de pessoas. Pessoas se apoderaram dali. Familiares fizeram ali um bom complô, um cartel e tomou conta daquele espaço. Nos diz o texto que não houve espaço para os cantores, para a tocada da obra da casa de Deus. Então observe como isso aqui vai tendo os seus desdobramentos, e isso atinge o povo. Então o servo de Deus, Neemias, retorna e vê uma coisa errada, depois ele vê mais uma outra coisa errada. Cadê o povo? Cadê a alegria do povo? Onde está a celebração? Não tem ninguém. Mas como não tem ninguém? Onde eles estão? Eles foram embora. Mas por que foram embora? Porque não há espaço. Por que foram embora? Porque foram suprimidos. Por que foram embora? Porque não há clima. Por que foram embora? Porque não há ambiente. Quem está sofrendo com isso? O povo. O que Neemias faz? Volte para o verso 10. Quando ele toma conhecimento disso, no verso 10, ele chama a atenção no verso 11. Ele não apenas toma conhecimento, o verso 11 diz o que ele fez. Contendi com os magistrados. Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Faça o que precisa ser feito. Precisamos resgatar a identidade. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não tem a bênção de Deus. Porque isso vai prosperar? Não há de prosperar. Porque isso vai continuar? Não há como continuar. Há necessidade do resgate. Volta, está errado. Quem está fora precisa voltar. As funções precisam ser restabelecidas. Mas para que isso ocorra, é preciso fazer o que deve ser feito. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto. Quando estamos, irmãos, de fato, querendo resgatar a identidade,
povo de Deus que somos, nós aprendemos com esse texto que é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares. É preciso ordenar coisas, situações e pessoas. Volte o seu olhar para o verso de número 13. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Sadoque, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para os seus servos. Observemos muito bem, dentre aquele povo tinha gente boa, dentre aquele povo tinha gente fiel, dentre aquele povo tinha gente que não compactuava com essas permissividades. Aquele povo tornou-se permissivo. As coisas erradas passaram a ser tidas como comuns, porque vinha da liderança. Mas os olhares atentos de Neemias foi: para, chega, basta, está errado, vamos levantar os valores que temos aqui. Então ele começa a estabelecer e ordenar as coisas. Quem vai cuidar das finanças agora não era quem antes cuidava. Já provou que não dá, vai ser retirado. Porque isso não é meu, isso é do Senhor. E por ser do Senhor, tem que ser consagrado ao Senhor. E por ser do Senhor, tem que ter a cara do Senhor. E por ser do Senhor, tem que ser estabelecida como diz o Senhor. Então, quem antes teve a oportunidade e provou-se infiel, será removido. Quem teve a propriedade e não fez, será retirado. Outro tomará o lugar, porque é preciso ordenar coisas, situações e pessoas. Porque isso não é meu. Isso não é possessão. Isso não é hereditário. Isso é do Senhor. É para o serviço do Senhor. Neemias teve medo. Sabe por quê, irmãos? Porque fazer isso dá medo. Por isso que muitos não fazem. Fazer isso requer muita coragem, por isso muitos não fazem. Quando você começa a fazer isso, você começa a se expor, porque é a sua cara que vai para o ringue levar bordoada. E muitos não querem. Neemias está cheio de medos. Volte o seu olhar para o final do verso de número 14. Lembra-te de mim, Senhor, Senhor, tem misericórdia do que eu estou fazendo. É preciso coragem para estabelecer mudanças. Mas sabe o que acontece? Muita gente foge disso. Porque ninguém quer se expor, ninguém quer se comprometer. Tem muito poder envolvido. Tem muita gente envolvida, tem liderança envolvida. Quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Quarta lição que nós aprendemos nesse texto. Se queremos de fato resgatar a nossa identidade de povo de Deus, como de fato somos, nós aprendemos com esse texto que há uma necessidade de santificação de todos. Há a necessidade de santificação de todos. Os textos são variados aqui. Os 3 primeiros textos que nós acabamos de ler, como introdução da nossa mensagem, falam sobre isso, mas eu quero recitar aqui outros textos, quero que os irmãos acompanhem, versos de 15 a 17. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam os lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de carnes, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhe disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Agora, versos de 23 a 25. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas,
Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. O povo se esqueceu rapidamente da santidade. Esses dois aspectos aqui, irmãos, primeiro diz respeito ao sábado, e aqui nós não guardamos o sábado, mas o que eu quero dizer é o dia consagrado ao Senhor. E aquele povo que vinha para fazer comércio com o povo de Deus no dia do Senhor, eles começaram a perceber que o povo de Deus já não guardava mais o dia do Senhor, era falso. E aí, quando Neemias chega e fala: parem com esse comércio, vamos guardar o dia do Senhor, eles ficaram do lado de fora dos muros da cidade e disseram assim: isso vai acabar, eu conheço esse povo, nós vamos negociar. E Neemias volta-se para eles e diz assim: o que vocês estão fazendo aí fora? Vocês estão provocando? É isso. Por quê? Porque os vendedores sabiam que aquele povo era fraco, que eles iam ceder em qualquer momento e que eles não iam guardar o nome do Senhor coisa nenhuma. O segundo ponto aqui era a questão da santidade dos casamentos. Os pais já não cuidavam mais dos filhos. E aí Neemias não se fala. Ele chama os pais, não os filhos. Ele chama os pais. O que isso está acontecendo aqui? Observe bem que os filhos de vocês já não falam a nossa língua. O linguajar mudou. E por que isso? Não era assim. Por que está assim? E ele age de uma forma até violenta. Arranca os cabelos de alguns e esgraveira. E aí, ao ler esse texto, a gente fala: nossa, ele foi muito radical. Ele perdeu as estribeiras. Ao olhar para o nosso olhar de hoje, do século XXI, ocidentais que somos, a gente fala: ele exagerou. Então, a gente tem o hábito de ver Neemias como errado aqui. Ele extrapolou. Mas e quem agiu errado contra a santidade de Deus? É o coitado, é a vítima. Quem assume posição é que é mal visto. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, o que nós aprendemos são muitas e muitas lições que não caberão naturalmente em 30 minutos de culto ou 20 minutos de mensagem. Colocar as coisas no lugar, irmãos, dá trabalho, dói. Construir é difícil. Destruir, muito fácil. Porque para construir há toda uma ciência, há todo um esforço. Você tem que cavar um alicerce, ver se está no prumo, e isso dá trabalho. Uma parede lisa, um acabamento bonito, isso dá trabalho. Destruir, você pode colocar uma marreta na mão de qualquer analfabeto que quer, porque é fácil destruir, construir não. Neemias está exausto, Neemias está cansado, ele está sem paciência, ele apela porque ele está vendo que um esforço de anos e anos, o povo não está vendo, o povo não se compromete. O povo está vendo as coisas ocorrerem e ninguém faz nada. Ninguém abre a boca, está tudo bem, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Construir dá trabalho. Colocar as coisas no lugar dá trabalho. Cansa. Deixa eu dizer uma coisinha para os irmãos. Até os fortes se cansam. Até os fortes se cansam.
Colocar as coisas no lugar, irmãos, aborrece. Aborrece. Entristece. Desanima. Porque até os animados desanimam. Colocar as coisas no lugar, irmãos, pode gerar conflitos de interesses de quem está dentro. Porque quem é atingido vai reagir. Porque não quer perder o que conquistou. Não quer perder o seu trono. Não quer perder o seu espaço. Não quer perder o seu lugar. Colocar as coisas nos seus devidos lugares, irmãos, expõe pessoas. Você tem que citar nomes. Não tem jeito. Não dá para cobertar. É preciso falar. Sabe por quê? Porque quem faz isso são pessoas. Não é alguém. Não. Esse alguém tem nome. E Neemias disse os nomes. Colocar as coisas nos devidos lugares, irmãos, expõe situações, não apenas pessoas. Você tem que dizer a pessoa e o ocorrer, não. Porque pode ser tão bobo que pode dizer, eu não fiz, eu não percebi. Não, é preciso dizer. Irmãos, nunca se esqueçam disso. O óbvio precisa ser dito. Até o óbvio precisa ser dito. Você tem que chegar para a pessoa e dizer assim, isso aqui é água. Água molha. Água é molhada. E água molha. Alguém poderia dizer, mas reverendo, é preciso dizer que água molha? Sim. Porque a insanidade é capaz de fazer com que a pessoa diga que a água não molha, ela queima. A água molha e você diga, água molha. Até o óbvio precisa ser dito. O que é que Neemias está fazendo aqui? O óbvio. Precisava chegar a esse ponto? Não precisava, mas foi necessário. Colocar as coisas no devido lugar, irmãos, pode escandalizar pessoas na igreja. Pode? Pode. Porque quem está chegando não sabe. E que não está ciente pode ser escandalizado. Neemias ligou para isso. Neemias fez o que precisava ser feito. Ele disse o que precisava ser dito. Ele estabeleceu o que era necessário ser estabelecido. É um trabalho que necessita ser feito. Tem que ser feito. Temos uma forte tendência de nos esquecermos das coisas sagradas e acharmos que elas nos pertencem. E nós passamos a nos apropriar delas como se fôssemos dons. Não somos. Nós somos mordomos, nós cuidamos. Cuidamos daquilo que não é nosso. Cuidamos do que pertence ao Senhor. Essa tendência de acharmos que as coisas sagradas são nossas, ela é uma tendência pecaminosa. Ela é comum, mas não é certa. Nós achamos também que podemos moldar as coisas ao nosso modo. Porque o líder é um só e nós somos mais do que o líder. O líder estará ausente. O olhar dele também está ausente. Vamos fazer aqui o que nos compete. Isso é uma tendência. Laboramos em erro quando assim fazemos. O certo é certo, mesmo que todos estejam contra. O errado é errado, mesmo que todos estejam a favor. O fato de nós todos aqui hoje tomarmos uma decisão errada
não torna isso um acerto. Vai tornar isso um erro coletivo, mas jamais um acerto. E o argumento de somos a maioria, é a maioria errada. Não podemos fazer da casa do Senhor e das coisas do Senhor o que nós achamos que deve ser feito. Por mais belos argumentos que conquistemos e utilizemos, não podemos fazer da casa do Senhor e das coisas do Senhor as nossas conveniências, fazer disso o que nos convém. Devemos nos lembrar de quem somos. É preciso resgatar cada um dos valores de Deus, na casa de Deus, no meio do povo de Deus. É o que somos, é o que devemos fazer. É isso. Porque somos colaboradores. O labor, trabalho. Trabalhamos juntos. Nós colaboramos, nós não mandamos. Servos é o que somos. Não vamos perder jamais essa identidade. Jesus não a perdeu, o nosso Senhor não a perdeu. Quando em João 13 ele lava os pés dos discípulos, ele pergunta depois: vocês entenderam o que eu vos fiz? Vocês não entenderam. Ele havia dito: o que eu estou fazendo agora vocês não vão entender, vocês vão entender um dia, mas eu vou fazer, porque este é o modelo, este é o exemplo, para que, como eu vos fiz, vocês façam também. O padrão é este, o modelo é este, a pegada é esta, a vibe é esta, esse é o padrão. Servos é o que somos. Nós estamos a serviço do Senhor, não de pessoas. Estamos a serviço do Senhor, não do pastor, mas do Senhor. O Senhor da igreja. E para que isso ocorra, para que resgatemos quem somos, o que de fato somos, é preciso que estejamos na obra dele. Por isso Neemias mandou trazer todo mundo de volta. Voltem. Eu sei que vocês estão desanimados, mas voltem. Eu sei que vocês não têm mais esperança, mas voltem. Eu sei que vocês não acreditam mais, mas voltem. É aqui que as coisas vão ocorrer. Vão ser estabelecidas, sim, aqui e a partir daqui, porque isso é do Senhor. Esqueçam utopias. Esqueçam os parentescos, isso é do Senhor, e aqui somos um só. Devemos voltar para a obra do Senhor, tendo por base a palavra do Senhor, tendo por base os preceitos do Senhor, tendo por base os mandamentos do Senhor. É nisso que devemos nos pautar, irmãos. É assim que resgatamos o que somos. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa série de mensagens. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de visitarmos as páginas das Escrituras, de revisitarmos o passado, de, observando no passado, corrigir o presente, porque ainda há futuro. Ajuda-nos, meu Deus, encoraja-nos, anima-nos, abençoa-nos, vivifica-nos. Em nome de Jesus. Amém.
e servindo adiante de nós para nos apontar o caminho que devemos seguir. Que Ele também nos guarde do homem mau, vil, traiçoeiro e violento. Que Ele esteja ao nosso lado, nos amparando, nos sustentando, levantando e fortalecendo quando cairmos. Que Ele esteja dentro de nós, nos curando e acima de nós, nos abençoando. Que assim nos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todos sempre.